Shalom Lechem, paz a todos. Estamos em mais um vídeo sobre o livro de Daniel, onde nesse vídeo vamos estudar o capítulo 4 deste livro. Este capítulo é a parte central do livro de Daniel, junto com o capítulo 5 dessa sessão em aramaico. Então, o capítulo 1 é uma introdução, está em hebraico. Depois o capítulo 2 até o capítulo 7 está em aramaico. Então essa sessão em aramaico, o capítulo 4 e 5 são os principais, visto que é uma estrutura quiástica, onde o capítulo 2 está em hebraico, o capítulo 7, o capítulo 3 com o capítulo 6, então fica um meio, capítulo 4 e 5, onde encontramos julgamentos para reis. Capítulo 4 para Nabucodonosor e o capítulo 5 vamos estudar posteriormente para Belsazar. Então chegamos no início do capítulo 4 e o texto vai dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ducan comenta que é a primeira vez que Nabucodonosor está de bom humor, porque em outros momentos onde ele aparece anteriormente, ele sempre emite algum decreto exigindo toda a adoração de todos, a estátua, e quem não adorar vai ser lançado na fornalha ardente. No capítulo 2 também ele ameaça os magos que não derem a interpretação serão mortos. E até no capítulo 3, quando ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele também emite um decreto de morte. Então Nabucodonosor ele sempre quer matar alguém. Aqui então ele aparece de maneira diferente. Ele está, enfim, sorridente. E ele faz um poema muito interessante. Aqui há uma mudança de terceira pessoa para a primeira pessoa, porque é um testemunho de Nabucodonosor. Apesar que na metade do capítulo há uma mudança também para a terceira pessoa, a gente já vai entender o porquê. Se divide o livro de Daniel em duas partes. A primeira parte é vista como uma parte narrativa em terceira pessoa e a outra parte profética é escrita em primeira pessoa. Mas aqui vemos uma exceção a essa divisão, que ela é obviamente genérica, onde o capítulo 4 aparece em primeira pessoa, que é o testemunho de Nabucodonosor. E lá no capítulo 7 também vai ter um registro em terceira pessoa. Ok, e Nabucodonosor fala o seguinte, literalmente, há um poema aqui de 3 palavras: sinais quão grandiosos, maravilhas quão poderosas. Seu reino é um reino eterno, seu domínio de geração em geração. Há um paralelismo de 3 palavras, sinais quão grandiosos, maravilhas quão poderosas. Seu reino é um reino eterno, seu domínio de geração em geração. Há esse paralelismo, aqui um paralelismo, acredito que sintético, tentando lembrar aqui das aulas do querido pastor Oséias Moura. Os rabinos disseram o seguinte do Talmud, que o rei Nabucodonosor roubou de Davi os cânticos, os louvores a Deus. E o texto vai dizer que Nabucodonosor estava tranquilo, estava feliz. Isso já deixa o leitor com a pulga atrás da orelha. Peraí, alguma coisa de errado vai acontecer. E ele novamente tem um sonho. E aí você lembra do capítulo 2, onde ele também tem um sonho. E novamente ele chama os sábios, chama os astrólogos, os magos, os encantadores, os feiticeiros. Aqui a palavra magos faz novamente uma alusão ali a Gênesis, a história de José. Mas nenhum pode dar a interpretação desse sonho. Dessa vez ele conta o sonho, diferentemente do capítulo 2, onde ele possivelmente fez um teste com eles ou esqueceu de fato o sonho. E só então ele chama Daniel. E podemos perguntar por que Nabucodonosor não chamou logo Daniel, direto, em vez de demorar tanto para chamar Daniel. Mas a história vai repetir esse processo de Nabucodonosor ter um sonho, ou depois do capítulo 5, um evento sobrenatural, e depois se chamarem os sábios, e só por último
Daniel é chamado. Então, Daniel, finalmente, ele é chamado para interpretar o sonho. E o interessante é que o texto que diz que ele tem o espírito dos deuses santos, algo que conecta ali com José, que também é dito que ele tem o espírito dos deuses. Isso que a Bíblia ela relata a crença daqueles povos. Afinal de contas, eles acreditavam dessa maneira, tanto os babilônios quanto também os egípcios, de que pessoas tinham aí dons espirituais, dons especiais, e Daniel era um desses, porque poderia interpretar, e não só isso, mas a sabedoria dele de maneira geral. É tanto que o rei o chama logo em seguida a partir do nome Beltesazar. Então aqui há um reconhecimento de Daniel, mas ao mesmo tempo parece que um reconhecimento de que o Deus ou os deuses babilônios é que dão essa sabedoria para ele. Aqui no verso 26 fala: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o que vi no sonho e na sua interpretação? Então o sonho, ele basicamente vai ser uma árvore, e na Bíblia a árvore é símbolo de pessoas, de nações. Ezequiel usa a figura da árvore para a Síria e para o Egito, onde há muitos paralelos aqui dessa passagem de Ezequiel 31, 3 a 18, com o texto aqui de Daniel capítulo 4. E há também um paralelo aqui com Babel. Afinal de contas, essa árvore ela quer chegar até os céus. O texto fala, verso 20, a árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu. E Babel ela quer justamente alcançar o céu. O próprio nome Babel significa porta de Deus. É parecido com o nome hebraico confusão, mas Bab é porta e El, Deus. E interessantemente em Mateus 13, em outros lugares também, Mateus 13, 38 e 32, o reino de Deus também é comparado a uma árvore. E não era estranho esse simbolismo para Nabucodonosor. Em uma inscrição, o próprio rei Nabucodonosor compara a Babilônia com uma árvore que abriga as nações do mundo. Heródoto, o historiador, também fala do caso de Astíages, cunhado de Nabucodonosor, que também havia sonhado com uma árvore que simbolizava seu domínio sobre parte do mundo. E há um paralelo aqui entre a árvore e a estátua. Podemos ver no capítulo 4, 12, que diz o seguinte: a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada aos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. E olha o que diz o capítulo 2, verso 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Então, Nabucodonosor, aqui, ele é descrito a partir da linguagem de Gênesis, né? A partir da linguagem que é usada para Adão. O domínio sobre todas as coisas, sobre os animais do campo. Então é interessante esse paralelo. Ele é comparado com Adão em sua função de administrador do mundo. Gênesis 1, 28. Essa árvore protetora que estende até os céus é um verdadeiro insulto ao Criador. Simboliza o orgulho do rei, que pretende substituir Deus. A primeira parte desse sonho é uma árvore que dá abrigo aos animais, se estende até os céus, mas é uma parte visível, uma parte estática. Enquanto a segunda parte da visão, a queda da árvore,
ela é sonora, ela é dinâmica. A primeira parte, pacífica e majestosa, contrasta com a segunda, tumultuosa e inquietante. Da serenidade vamos a uma atividade violenta. Aqui é dito que Deus mandou um vigilante. O texto fala assim: quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e a destruía. Então a palavra usada aqui é Kadish, santo, é o vigilante, era uma linguagem ali do próprio rei, onde a crença babilônica era de que o grande Deus colocou 4 vigilantes sobre os 4 cantos e sobre os movimentos astrais. E a Septuaginta vai traduzir essa palavra como anjo, visto que essa palavra é usada em outros textos bíblicos e nesses textos ela é traduzida como anjo. Mas quando Nabucodonosor vê a presença de um ser celestial, isso fica claro que Deus está determinando o destino dele. Mas o oráculo, a profecia deixa oportunidade, deixa esperança. Afinal de contas, não havia acontecido aquela visão. E é por isso que Daniel ainda dá um aviso para o rei, dizendo o que ele deve fazer. Na hora que Daniel está interpretando, dizendo que aquela árvore é o próprio Nabucodonosor, ele diz assim, 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue sua tranquilidade. E a própria visão também diz que essa árvore não foi cortada por completo, arrancada por completo. Ela foi sim cortada, destruída, mas ainda sobrou uma raiz. A raiz ainda sobrou. E a solução para que aquilo não aconteça, e essa raiz depois é descrita como forma de um animal, e aí o texto vai dizer que por 7 anos o rei ficaria, ou 7 tempos, como um animal. Diz aqui no verso 25: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos reinos e o dá a quem quer. Então essa raiz, ela é descrita como um animal. E a chave está justamente aqui, de que o rei passaria por um momento onde ele seria considerado um animal. Mas a solução para esse oráculo não acontecer, visto que ele não havia acontecido, é justamente o verso 27 que nós lemos. E aqui vemos algo interessante, que é esse reconhecimento da soberania de Deus. Nabucodonosor vive como se Deus não existisse. E o amor a Deus, ele vai levar o amor ao próximo. Esses dois aspectos estão muito ligados no texto bíblico, onde lá em Gênesis vai apontar que assassinar, que matar alguém, é justamente destruir a imagem de Deus. O amor a Deus implica o amor ao próximo. Portanto, Nabucodonosor, ele precisa tratar com misericórdia os pobres, tratar com justiça e abandonar as suas iniquidades, seus pecados, ou seja, se arrepender. E essa mensagem vai parecer bastante como a mensagem dos profetas. Mas a pergunta é, se os profetas falavam para reis do povo de Deus, e eles muitas vezes não escutavam, não ouviam o que eles estavam falando, será que um rei pagão poderia escutar? E aí continuamos a história, verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Veja o uso do eu, para a casa
real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. E agora o texto vai passar para a terceira pessoa. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos reinos e dá a quem quer. Então está ali o rei Nabucodonosor, admirado com a grande Babilônia. E será que Babilônia era para se admirar? Com certeza. Babilônia tinha por volta de 7 quilômetros quadrados. Pode parecer pouco para as cidades hoje em dia. Temos que lembrar que as cidades naquela época eram muradas para evitar os inimigos. E dessa forma também as ruas eram muito estreitas e as casas poucas tinham quintal. Então as pessoas viviam muito mais juntas, aglomeradas. E Nabucodonosor, ele foi o grande arquiteto da Babilônia. Uma das grandes maravilhas, das 7 maravilhas do mundo, estavam ali na Babilônia, os jardins suspensos de Babilônia, onde se acharam artefatos com a inscrição do nome Nabucodonosor. Ele foi o grande arquiteto de Babilônia. Com certeza tinha muito para se orgulhar, como comenta Ducan. Nabucodonosor foi o principal arquiteto da cidade. Além de numerosos templos, por volta de 50 templos e muros fortificados, o rei construiu seu palácio, que em suas próprias palavras era um monumento ao gênio e poder dos reis de Babilônia. E os jardins suspensos também foram criação sua, para sua esposa, Amitz, para que ela recordasse das árvores, flores e colinas da sua terra natal, a Média. Aproximadamente 50 tabletes de autoria do próprio Nabucodonosor testemunham seus sentimentos. Uma das inscrições que está no palácio do rei Nabucodonosor diz o seguinte: construí este palácio, lugar de minha realeza, sobre os poderosos reis, palácio de alegria, de regozijo, em Babilônia. Eu o edifiquei sobre o topo do antigo canal, com argamassa e tijolos fortifiquei seus fundamentos. Sobre a cidade de Babilônia, como um todo, ele escreveu: fiz de Babilônia a cidade santa, a glória dos grandes deuses. Mas destaca também: nenhum rei jamais criou, nem rei anterior jamais construiu o que construí magnificamente para Marduk. É por isso que quando Nabucodonosor bate no peito ali, o texto vai então não falar em primeira pessoa, mas em terceira pessoa, porque a ideia de que Nabucodonosor nesse momento não pode falar. A profecia se cumpriu. Ele por 7 anos vive como um animal. A maioria dos estudiosos estão de acordo de que possivelmente aqui Nabucodonosor enfrentou uma doença mental. Ele talvez, como em casos parecidos, se imaginava um animal. Existe um caso de uma pessoa que se imaginava um lobo, que o nariz dela era um focinho, que quando ela gritava, na verdade ela estava uivando. E existem relatos, inclusive, dessa possível doença psicológica do rei Nabucodonosor, um tipo de esquizofrenia ou paranoia. Beroso, o sacerdote babilônico, diz o seguinte: depois de 43 anos de reinado, Nabucodonosor sentiu-se doente no local da construção de uma muralha e morreu. O historiador grego Abdeno, do 3º século, afirma que Nabucodonosor foi possuído por um deus ou algo do tipo, subiu ao terraço do palácio, pronunciando palavras proféticas e desapareceu repentinamente. Por último, a descoberta de tabletes cuneiformes confirma a narrativa bíblica. Em 1975, o arqueologista Alberto Grayson publicou um texto cuneiforme, agora conservado no Museu Britânico, que faz alusão à insanidade de Nabucodonosor. É dito que durante algum tempo sua vida pareceu-lhe sem valor, dava ordens contraditórias e sem sentido.
Não conseguia expressar afeição nem a seu filho ou sua filha. Não reconhecia seu clã, nem sequer participava na construção de Babilônia e de seu templo. Aqui precisamos entender os 7 anos como 7 anos literais, não proféticos, como depois vão aparecer números proféticos. Mas o texto vai dizer então que depois de 7 anos, Nabucodonosor ele levanta os olhos para o céu. Aqui no capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e o louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui tem muitas coisas interessantes, o louvor final de Nabucodonosor, mas é interessante que a chave da restauração está no momento em que ele levanta os olhos, no momento em que ele reconhece Deus, reconhece a grandeza de Deus. Podemos tirar muitas lições para a nossa vida já. Uma delas é que em momentos difíceis podemos levantar a nossa cabeça para os céus e pedir socorro. E Nabucodonosor vive nesse fundo do poço. Ele se transforma em um animal. E podemos também entender o seguinte, que a graça, a salvação é algo externo, que vem não de dentro de nós, mas que é fora de nós. É Deus que age para a salvação. É no momento que clamamos, que gritamos, que reconhecemos a nossa insignificância, é que assim somos salvos. Podemos nos perguntar por que nesse período onde Nabucodonosor tem possivelmente doença psicológica, que fica como um animal durante 7 anos, o reino não foi usurpado. Bem, William Shea comenta de que a crença da época deve ter poupado o rei, porque se acreditava que a pessoa que estava com a doença mental é porque era a ação de demônios, de espíritos. Dessa forma, aquele que matasse essa pessoa traria esse espírito para ele, né? Ele seria o hospedeiro do demônio, do espírito maligno. Então, o texto vai terminar, como nós já lemos, dizendo do restabelecimento do reino. Nabucodonosor, então, é restabelecido. Essa palavra em hebraico, tub, devolveu, restabeleceu, restaurou, ocorre 3 vezes na passagem. Uma vez no versículo 34 e 2 vezes no versículo 36. E agora, do alto do sucesso, ele faz então a última oração dele, a 4ª oração do livro de Daniel, louvando a Deus, novamente, uma ênfase de 3, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, assim como ele no início também fez aquele poema com paralelismo usando 3 palavras. E Nabucodonosor, enfim, reconhece a soberania de Deus. Essa história nos ensina muita coisa, uma delas é em relação ao orgulho. Muitas vezes podemos nos achar a última bolacha do pacote. Temos que, é claro, diferenciar, como comenta Maxwell no seu livro, o orgulho positivo, aquilo que normalmente as pessoas falam: eu estou orgulhoso de fulano de tal, a mãe orgulhosa do filho. Esse orgulho não é o que Nabucodonosor sente aqui. Aqui é um orgulho exagerado. E esse impede de reconhecer aquele que é o verdadeiro Criador, aquele que é o soberano de todas as coisas. E podemos também, em última instância, lembrar-nos de que Deus está disposto a nos restaurar. Mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida, podemos confiar em um Deus que cuida de nós, um Deus maravilhoso. Nabucodonosor reconhece esse Deus. Há uma discussão se realmente ele se converteu ou não. Alguns acreditam que sim.
até porque ele relata uma história negativa aqui da sua vida, e os reis não faziam isso, e termina de maneira extraordinária, onde Ellen White comenta o seguinte: outrora, o outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor havia se tornado um rei sábio e compassivo. E para finalizar, C.S. Lewis diz o seguinte: o orgulho leva a todos os outros vícios. É um estado mental mais oposto a Deus que existe. Quanto mais orgulho uma pessoa tem, menos gosta de vê-lo nos outros. Se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é se perguntar: quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente? A questão é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se me sinto incomodado porque outra pessoa fez muito sucesso na festa, é porque eu mesmo queria alcançar o grande sucesso. Dois bicudos não se beijam. Que possamos a cada dia buscar a humildade que só Deus pode nos dar. Continue acompanhando essa série sobre o livro de Daniel. Desejo shalom a todos, assim como Nabucodonosor deseja shalom, e que o Eterno nos abençoe. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe para os seus amigos. Vamos continuar estudando esse livro que é extraordinário, uma peça literária fantástica. Que o Eterno abençoe a cada um que está assistindo. Um abraço.